Ok, meu nome completo é Camélia da São Salomé. Data de nascimento é 28 de 4 de 1988. E onde é que nasceu? São Carlos de Monte Café. Os seus pais também eram de Monte Café? Meu pai veio da cidade para Monte Café, minha mãe veio de Neve para Monte Café. Só que minha mãe já faleceu, só o pai é que está de vida. Os seus pais dedicavam-se a trabalhar na agricultura? Sim, sempre foi na agricultura. Os dois na agricultura? Sim, sim. E o que é que cultivavam? Tomate, repolho, feijão verde, couve. Então eram hortícolas, não é? Sim, sim. Também só tinha lote, tem lote até agora, lote de café. Esse lote de café era vendido para a cooperativa? Faziam parte da cooperativa ou não? Antes era o Estado, mas agora faz parte de uma cooperativa chamada Secafeb. E acha que os seus pais falam bem dessa venda para a cooperativa ou tinha mais vantagens antes, quando vendiam para o Estado? Mas eu acho que quando era Estado era melhor. Havia mais atenção. Agora, como é cooperativa, quase a maioria das pessoas, não só meu pai, também como outras pessoas que têm lote, abandonaram o lote, está a dedicar mais o campo do que o lote. Porque não tem mais apoio. Mais apoio para esse lote? Sim, sim. Relativamente à escola, frequentou a escola? Sim, sim, sim. Tenho 12º feito, também tenho formação em floresta e meio ambiente, formação média, também tenho uma formação de licenciatura em engenharia ambiental. Acho que primeiro com a escola, frequentou aqui a escola? Sim, sim, formação foi feita na Universidade de Santo Tomé, UK. E a licenciatura foi na Universidade de Santo Tomé? Sim, sim, então. sim. Porquê que escolheu essa área? Porque como eu sempre trabalhei com meu pai no campo e também como eu gosto muito de planta, por isso eu escolhi formação que tem a ver com planta. Dentro dessa área, o que é que mais a apaixona? Planta e animal. Plantas e animais? Sim, sim. Que animais é que tinham? Ou se não tinham? Os seus pais não se dedicavam à pecuária? Galinha e porco. Galinha e porco. Sim, sim. E o que é que faziam com tanto as hortícolas como os animais? Vendiam? Era só para consumo em casa? Não, era para vender e também metade para consumo. A maioria era para vender. Iam vender aonde? Antes era o mercado da cidade, mas agora está fechado, passou agora para o Bufo. Quando diz que fez a licenciatura em Santo Tomé, qual vai ser o primeiro emprego que depois vai ter? É nessa área? O meu emprego, sim, é nessa área, sim. O primeiro? Sim, sim. Foi? Sim, foi sim. em quê? Eu fui viverista do Viveiro Central da Direção das Florestas. Como é que foi essa experiência? Vou aprender muitas coisas sobre como lançar semente, saber o nome também de algumas espécies, como recolher, a data que germina. Quantos anos, por exemplo, demora uma planta para poder crescer, depois para vir a bater. Tive muitos conhecimentos mesmo sobre a planta. Durante quanto tempo esteve nesse emprego? Como era um projeto que tinha a ver com energia, projeto de energia tinha a ver com FAO, fiquei lá um ano e 6 meses. E era a FAO então que dirigia esse projeto? Sim, sim. FAO que dirigia, mas a direção das florestas que estava à frente. Tinha muita gente nesse projeto, como a Camélia? Tinham outras funções? Havia muitos técnicos? Sim, havia lá 2 técnicos que trabalhavam diretamente na direção das florestas, mas 2 técnicos que era eu e mais o meu colega que trabalha como viveirista no âmbito desse projeto. E depois de ser viveirista, o que é que... Depois que o projeto terminou, eu ainda continuei mais 6 meses na direção. Depois concorri para um concurso que tinha a ver com BirdLife, que era para Guardiões do Bo. E depois, como é que vem parar aqui ao Parque Bo diretamente? Guardiões do Bo, o projeto era só para
2 anos, mas infelizmente só terminou 1 ano e 6 meses. Assim que terminou, a direção das florestas, como eu já trabalhava lá, chamou-me para poder trabalhar na direção. Quais eram as tarefas que faziam como guardiões? Monitorização da biodiversidade e sensibilização nas comunidades. Também algum plantio de árvores também na comunidade. Podia-nos, assim dizer, durante um dia, como guardiã, o que é que fazia? Sim, durante o dia como guardiões, normalmente os guardiões faziam o plano de atividade semanal. O guardião estava dividido em 2 grupos, nós éramos 12, 6 para cada semana. Nós, por exemplo, trabalhávamos muito na parte de monitorização da biodiversidade, que tem 16 transectos dentro do nosso Parque Natural Lobo. Nesse 16 transectos, em 2 anos, faz-se monitorização 2 vezes, que é no fevereiro e agosto. E com essa monitorização, nós tivemos várias atividades, andar muitos quilômetros dentro das florestas para saber como é que está o nível da nossa biodiversidade, tanto de fauna como de flora. Biodiversidade, por exemplo, da atividade humana, por exemplo, abate, caça, esses trabalhos assim que nós fazíamos. Também fazia sensibilização nas comunidades. Por exemplo, se nós ia para uma zona que havia muito abate, por exemplo, de gogô. Gogô que é uma espécie endêmica. Se a comunidade, por exemplo, de Claudino Faro, se está a bater muito gogô, nós, como guardiões de buia para a comunidade, falava com o líder de comunidade, marcava uma reunião, sensibilizava essas pessoas a dizer que gogô é uma espécie endêmica que só existe em São Tomé, então não podemos bater de forma discriminada. Foi assim, dia a dia, que era o trabalho dos guardiões do buia. Para que é que serve o gogô? Gogô é uma planta endêmica de São Tomé, serve para fazer construção de casa. E está em via de extinção. Quando diz a construção, é a madeira do Sim, gogô sim, a madeira, que se sim, a utiliza? planta em si, sim, sim. E as pessoas, qual era a reação das pessoas? Ficavam chateadas com os guardiões? Como é que era? Não, mas chateada não. Ficavam felizes com a presença de guardiões. E entendiam, ou seja, eram receptivas? Deixavam logo de cortar? Ou havia Deixar, pessoas não que deixava, continuavam? eles continuavam assim, mas com a autorização da direção das florestas. Então a direção das florestas tinha esse papel de aceitar, mas que era controlado. Não é? Sim, 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 controlado, sim. Ele recorda-se também de outra espécie que era assim ameaçada e abatida ilegalmente? Na comunidade sempre, algumas pessoas têm sempre essa ideia de... Eu acho que não é assim bem a ideia, mas falta de conhecimento. Alguém, por exemplo, que não tem muito conhecimento sobre a nossa flora e fauna, faz coisa de forma descontrolada. Mas alguém que tem conhecimento vai para a direção das florestas, é só fazer um pedido de abate ou serragem. A direção das florestas está disponível para poder autorizar, mas dentro do parque não. Dentro do parque é proibido fazer abate e serragem. E então foi relativamente fácil esse diálogo. E da parte da direção das florestas? Esses técnicos apoiavam-vos, davam-vos formações? Sim, apoiava sim. Apoiava, também participava em alguma atividade também conosco, como atividade de monitorização. Também sensibilização. Muita gente refere que foram-se assistindo a algumas transformações pela forma como as pessoas encaravam as árvores e se ligavam com elas. Antes, muitas pessoas retratam que havia mais um sentido espiritual da comunidade com essas árvores. Acha que isso se perdeu? Se foi alterando? Perdeu. Algumas pessoas têm esse conhecimento que qualquer tipo de planta, num determinado lugar, tem uma importância. Mesmo histórico, mesmo para a construção, mesmo para a alimentação, mesmo para várias atividades. Algumas pessoas têm esse conhecimento ainda. Em termos das plantas medicinais, tem conhecimento? Sim, tem. Usa as plantas medicinais hoje em dia? Sim, se usa-se muito mesmo, principalmente planta medicinal, como no caso, por exemplo, de pau 3. Plantas é uma planta medicinal que está, por exemplo, no Príncipe já não existe, Santo Tomé só agora que tem.
os terapeutas tradicionais usam essa planta para fazer alguns medicamentos tradicionais, só que surgiu agora uma ideia em Santo Tomé que eles inventaram a dizer que essa planta é afrodisíaca, ajuda os homens, e fazem muita bebida com essa planta. Dentro de nossa floresta, essa planta está sendo muito difícil agora poder encontrar. Em vez de eles, por exemplo, usar a planta de uma forma sustentável para tirar a casca, eles pegam manchinho, ou motosserra, ou machado, cortam a planta para fazer extração de casca, para fazer bebida chamada bebida de pau-três. Bebida de? Pau-três. É uma planta que está sendo mesmo criticamente ameaçada. E acha que não tem sido feita muita preservação à volta dessa espécie, por exemplo? Tem sendo sim, só que quando a pessoa não tem conhecimento sobre uma coisa, ou quando a pessoa também não quer conservar uma coisa, usa-se de forma insustentável. Não usa assim de uma forma para poder servir para a geração futura. E essa bebida as pessoas vendem-na? É para consumo na casa? Não, vendem. Recorda-se mais algum ritual ou outra planta que neste momento tem sido cortada para esses fins? Ou rituais religiosos ligados às plantas medicinais? Pau-três que é uma das plantas que está mais ameaçada, mas também usam de forma insustentável também, por exemplo, a mucinica, a Matias Jorge, especialmente dentro do nosso parque. Aí para fazer uma visita, a extração de casca dessas espécies também está sendo muito de forma insustentável. A pessoa tira, em vez de tirar, por exemplo, de um lado só, tira em volta. E usam essa planta para quê? Para fazer medicamento tradicional, também algumas pessoas também usam na bebida. E rituais? Existem rituais religiosos ligados às plantas? Eu não percebi essa parte. Se tem algum... Das crenças, tem alguma crença associada às plantas? Crença, não sei como explicar, mas, por exemplo, como a moreira. A moreira, por exemplo, é uma planta boa para a construção de casa. E também dizem, né, porque eu ainda não fiz, nós, por exemplo, as mulheres, se tiver algum problema quando nós ficamos, por exemplo, de bebê, depois, normalmente é 9 meses para dar luz. Mas, por exemplo, 9 meses e 15 dias, nós estamos com esse problema de bebê não estar querendo nascer, por exemplo, podemos ir para a pé da moreira, quando for, por exemplo, 12 horas em ponto, principalmente essa moreira que tem cloque no meio. A moreira, por exemplo, que tem algum defeito que quando cai água de chuva, fica parada nela. Nós pegamos essa água quando for 12 horas, tomando banho com ele, e dentro de alguns dias já vamos dar a luz. Também a folha dela também. A folha da moreira, por exemplo, quando cai virado cara para cima, podemos, se nós estamos com algum problema, por exemplo, algum documento, nós colocamos, por exemplo, no qualquer instituição, esse documento, por exemplo, está a demorar. Isso é uma história, mas eu não sei se funciona, mas eu acho que sim. Sim, podemos pegar, podemos pegar a folha de moreira, tomar banho com ela e dentro de alguns momentos alguém pode ligar e dizer, teu documento já está pronto. Eu acho que isso também funciona. E esse conhecimento foi passado pelos seus pais, pela comunidade? Como é que acha que nasceram essas crenças ou como é que chegaram a si? Como que chegou a mim? Porque como eu faço muito trabalho de terreno, alguém, por exemplo, meu colega, quando fica a falar sobre alguma planta, eu presto atenção para poder aprender mais, por isso que eu gravei essa parte de moreira. E relativamente às festas, tem alguma festa associada às plantas ou sem plantas? Festa com planta? Não tenho assim muito conhecimento de festa com planta. Aqui realizam alguma festa durante o ano? No jardim? Santo Tomé? Não, nesta zona aqui. Monte Café? Alguma festa religiosa? Sim, mas planta que usamos não é planta da floresta, como luçua, óleo de pimpinela, são essas plantas que não é planta que nós encontramos próprio dentro da floresta. Podemos encontrar, por exemplo, no campo. Que planta é essa? Por exemplo, essa que está aqui é óleo de pimpineleira. A folha dela usamos como um molho tradicional para comer dia a dia. Luçua, não sei se está aqui perto. Eu posso virar?
Sim, sim. Ok. Luçu não está aqui perto, também é um prato tradicional que nós usamos aqui dia a dia. Isso aqui no momento não estou a ver. A luçua. E mais, que plantas é que usam mais na culinária, nos vossos pratos? Também o couve usamos para fazer calulu. Mesmo folha boba que está aqui também usamos para calulu. Também é medicinal para dor de orelha. Por exemplo, alguém que tiver com problema de orelha, podemos usar essa folha aqui para dor de orelha. Também usamos ela também para calulu. Mais pratos que gosto de fazer ou comer? Também a folha de matabaleira, usamos a folha dela também para fazer molho tradicional. Também tem muitas coisas que nós usamos. A baunilha vocês usam? Sim, sim, na bebida também no bolo. Aqui. Sim. Sim, sim, eu esqueci. Tá certo. E como é que, em que momentos é que confeccionam, fazem esses pratos? Têm pratos específicos para algumas festas, para alguma tradição? Sim, normalmente, como por exemplo, chega alguém para uma visita, em vez para nós usarmos dinheiro para comprar galinha, é mais fácil usar folha de luçua, óleo de pimpinela, também óleo de matabala, coisas que a pessoa não está habituada assim a comer. É como se fosse uma forma de agradecimento, é? Ou Agradecimento também, sim. Algo que alguém, por exemplo, nunca comeu, por exemplo, no seu país, quando vem visitar, mesmo uma zona também, nós fazemos essas comidas tradicionais. agora relativamente aqui ao Parque Ubu, como é que tem, em que ano é que então chegou ao Parque Ubu e começou diretamente a trabalhar aqui no Jardim Botânico, depois de ter sido guardiã? Eu comecei em 2023 como técnica do Parque Natural Ubu. Como é que tem sido essa experiência? Boa. A experiência aqui é boa porque gosto de planta, principalmente quando aparece turista. Algumas vezes quando não vai ter guia, eu também faço visita guiada a explicar algumas plantas que é medicinal, algumas que é endêmica, algumas também que é introduzida. E qual é que tem sido o principal desafio aqui no Parque Ubu? Desafio. Língua estrangeira, por exemplo, inglês. Explicar planta em inglês é bem difícil. Francês também. Francês não é assim muito difícil, mas é inglês. Quando chega um grupo, por exemplo, de turista em inglês, tem que ficar sempre com o telefone a traduzir. Mas como é português é mais fácil. Português pode ser 15 ou 20 visitas guiadas, mas quando é inglês é bem difícil. Inglês e francês. Tem assistido cada vez mais à chegada de turistas? Sim, sim, aqui sempre fica um turista, principalmente português. Quase todos os dias, de segunda a segunda. Aqui não fecha. E acha que é um turismo de natureza ou vem cá de propósito por causa do parque? Vem porque é um turismo de natureza. Alguém, por exemplo, que nunca... Há um senhor, por exemplo, que saiu só de Portugal só para vir conhecer o pau vermelho, que é uma planta endêmica que nós temos aqui. E para fazer casa com ela não é preciso pintar porque a tábua dela já é vermelha. Curiosidade também de conhecer a nossa natureza. E essa árvore, por exemplo, era muito cortada? Sim, 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 é muito cortada mesmo. Antigamente? Sim, sim. Ainda é cortada? Sim, sim, ainda é. Ainda é? Sim, E é usada na construção das casas, é isso? sim. Relativamente à comunidade, acha que a comunidade recebe bem esses turistas? Gostam da presença deles? Sim, sim, gostam e recebem. Sim, comunidade de São Nicolau. E as transformações que tem assistido no parque, para além daquilo que falamos, desde que conhece o parque, tem visto alguma alteração? Está melhor preservado? Como faz também as visitas guiadas? Acha importante que pessoas como a Camélia façam essas visitas? Gostaria que houvessem mais pessoas? Como é que é? Sim, no parque, o que está mais, eu não sei se posso dizer direto assim, o que está a prejudicar mais o nosso parque é a extração de casca de planta medicinal. Porque abate mesmo aqui é um bocadinho difícil devido à via de acesso, mas o que está a dar cabo de nosso parque é a extração de planta medicinal.
E a casca especificamente? Sim, a casca também é a folha, mas é a casca. Quando se tira a casca, se tira de uma maneira que não é sustentável, a planta morre. Mas a folha, por exemplo, se alguém tirar um ramo, a planta não morre. A planta que estou falando para outra está aqui na minha atrás, que está sendo criticamente ameaçada dentro do parque. E acha que se devia fazerem mais, por exemplo, conversas com a comunidade? Qual é que poderia ser a melhor forma para preservar essa planta? Conversar sempre com a comunidade. Também a Direção das Florestas tem um papel muito importante na reflorestação. Ultimamente fizemos várias recolhas de algumas plantas de pau 3 e fomos levar para a Direção das Florestas, assim vamos dividir para algumas comunidades, para diminuir a invasão dentro do parque. A Direção das Florestas também trabalha muito em conservação e sensibilização dessa planta que é pau 3. A comunidade tem consciência da importância deste parque, não só do ponto de vista das plantas medicinais, mas em termos, por exemplo, do oxigênio, da diminuição da temperatura. Acha que a comunidade tem? Sim, a comunidade tem sim. Porque sempre a Direção das Florestas é uma direção que trabalha muito na parte de sensibilização, sempre está no terreno a sensibilizar a comunidade sobre a importância da nossa biodiversidade. Ouviu falar da classificação da Ilha de São Tomé como reserva da biosfera? Sim, já ouvi falar. Sim, e ouviu onde? Aqui por causa do seu trabalho ou já ouviu na rádio, por exemplo? Já ouvi na rádio, mesmo na televisão. Ultimamente também, se não esse ano, se não estou no erro, havia um encontro aqui com o senhor do Príncipe. Havia também uma senhora que faz parte da equipa do Unesco. Estava aqui no jardim, fizeram um encontro aqui com alguns agricultores que fazem parte da zona tampão e também no parque. Essas divisões, que agora me recordei, essas divisões do parque, a zona tampão, existe, está bem definida, por exemplo? É que muita gente, noutras entrevistas, referia que a zona tampão estava na lei, mas que não, na verdade não se efetivava, não se via em termos práticos a zona tampão e nem sequer chegou a ser bem delimitada. É verdade isso? Quando colocaram o marco, quando o marco era um marco muito pesado, pesava 150 quilos, em vez de eles colocar o marco no lugar onde é devido, passou a colocar o marco mais, por exemplo, mais à frente, porque o peso, e assim arranjou uma confusão entre comunidade e mesmo pessoa que está em campo perto do parque. Essa comunidade não gostou da... Não gostaram porque, por exemplo, tem um campo aqui, o marco está aqui, mas tem uma outra pessoa atrás do marco que tem campo também, assim, arranjou uma confusão assim. Mas depois eu acho que isso vai ser renovado de novo, tirar esse marco e colocar no lugar certo, para não arranjar conflito entre comunidade e zona que é zona protegida. Acha que as pessoas foram envolvidas ou estão a ser envolvidas neste processo da classificação da ilha de São Tomé como reserva da biosfera? Sim, algumas pessoas vão estar assim envolvidas. Sim. A Camela está a ser envolvida? Sim, estou. Como? Estou sim. Como é que está? Tem participado? Vai a eventos? Vai a reuniões? Sim. Também estou participando na fiscalização e monitorização. Quase toda atividade que eu tenho a ver com o terreno, é só ligar para mim, estou disponível para poder colaborar. Como é que acha que esta classificação, se bem que isto é demasiado óbvio e faça este conhecimento que a Camélia já nos deu, como é que acha que a classificação da Ilha de São Tomé pode beneficiar aqui o Parque do Urubu, a sua própria vida e a comunidade? Eu acho que tanto eu, por exemplo, que trabalho nessa área, mesmo pessoa que não trabalha nessa área, com essa proposta, né? Vai ajudar tanto a pessoa de comunidade, não só comunidade, pessoa de São Tomé todo, e também pessoa também que trabalha, que faz parte dessa área. Porque Parque Natural Urubu, a importância dela não é só para quem trabalha, é para
quem também não trabalha. Mesmo pessoa que vem de fora também serve desse lugar único que existe em Santo Tomé. Carmelli, eu queria voltar um pouquinho. Sim, Só sem para problema. entender uma diferença. Assim, que a gente fez algumas conversas com, por exemplo, o pessoal do café e o pessoal do cacau. Sim. E aí eles falam muito sobre a parcela. Sim, né? o lote. E sobre Sim. o que se planta na parcela. Sim. E você falou muito sobre o campo. Você pode explicar para a gente qual a diferença entre a parcela e o campo? Parcela é um lote que o Estado deu a um grupo de pessoas. O campo é um lugar onde que o Estado não deu ninguém. Alguém entrou só e faz a sua atividade. Não tem, tipo, parcela tem um título que o Estado deu, mas o campo não tem título, não tem nada. A qualquer momento o Estado pode vir chegar só, dizer, hoje eu quero esse lugar, a pessoa tem que dar, porque o Estado não deu ninguém esse lugar. Não deu. E o campo, dentro das comunidades, cada um tem o seu campo. Sim, e sim. cada um sabe qual é o campo de cada Sim, um. sim. E aí dentro do campo, o que normalmente vocês fazem de atividade dentro do campo? É plantar tomate, repolho, cenoura, feijão verde, pimentão, matabala também, bananeira, cana de açúcar. Essas coisas assim que nós plantamos. Vocês fazem então uma plantação mesmo dentro do campo? Sim, é sim. como se fosse uma parcela, Sim, algo sim. dentro da parcela, mas não é uma parcela, é o campo. Sim, é o campo. E vocês acessam também a floresta para retirar, por exemplo, frutos? Sim, floresta, sim. Algumas pessoas vão. Eu não vou, mas algumas pessoas vão. Por exemplo, alguém que está querendo apanhar, por exemplo, bunzo vermelho, tem que ser dentro da floresta. Porque o campo mesmo está a ser difícil, mas é dentro da floresta. Como o bunzo do boi também, como nenhuma espécie que é de Santo Tomé, a pessoa apanha. Só que temos uma espécie também que é endêmica, que só existe aqui em Santo Tomé, que é bunzo preto. Que é o bunzo preto. Sim. Mas assim, dentro da floresta do Obô não pode pegar? Não. Mas em outras áreas florestais as pessoas podem entrar Sim. pegar Sim. E só mais uma pergunta de Sim, não tem problema. Estou aqui para... Não tem problema, pode falar. Sobre as árvores, né? Sobre os abates das árvores que você estava falando. Assim, que tem sido um problema o abate das árvores. Sim. E isso tem sido um problema em todos os lugares, ou seja, nos campos, nas parcelas, na floresta e na floresta do Obô, ou tem algum lugar mais específico onde isso tem sido um problema? Não, o problema mais é dentro de algumas florestas e também, principalmente dentro do parque, é proibido expressamente fazer qualquer tipo de atividade. Porque dentro do parque não existe nenhuma autorização para fazer atividade. Só atividade autorizada, por exemplo, como visita guiada, fazer algumas pesquisas científicas, podemos fazer dentro do parque, mas outras atividades assim não é permitida. E as comunidades, eu fui em uma das comunidades que eles estão fazendo um sistema de agrofloresta nos campos. Sim. E aí eles plantam também essas árvores que vocês usam para a construção. Isso tem acontecido em outras comunidades? Sim, porque em vez para eles entrar dentro do parque para fazer abate, é mais fácil eles plantar no campo deles, mas assim mesmo eles plantando no campo deles, têm que ir para a direção das florestas e pedir autorização para abate e serragem. Porque uma planta, quando se planta em qualquer lugar, essa planta não é só dessa pessoa que plantou, mas assim serve toda a pessoa. Por isso, antes para bater, tem que pedir autorização. Sempre tem que ter autorização? Sim, sempre tem que ter. Tudo que tem a ver com abate e serragem tem que pedir autorização. E uma outra que você falou sobre o parque, que você falou que tem os trilhos sim. Você também fez isso. Vocês têm alguma relação com a Monte Pico? Monte Pico é uma associação que trabalha sobre conservação da biodiversidade. Quando vai ter algumas atividades, também chamamos eles para poder apoiar. Ele está sempre disponível. E eles também fazem esse trabalho de guia dentro do parque? Sim, também fazem. Eles têm conhecimento sobre isso, também fazem. Então vocês também, quando tem um grupo de turistas, vocês também acessam a Monte Pio para fazer ou só vocês que fazem aqui? Quando é turista, nesse momento, nós não temos assim, ainda não tem processo de... Como eu posso dizer, não tem um documento que permite que é só pessoa só guia do parque que faz visita. Mas esse documento está sendo feito a partir que vai ter esse documento, só vai ser pessoa autorizada é que vai entrar dentro do parque. Então, por enquanto, eles também fazem? Sim, por enquanto eles também fazem. Mas depois eles não vão mais poder fazer isso? Alguns deles vão poder fazer, mas todos não.
Certo. Vocês vão, então, na realidade, regulamentar Sim, essa sim, sim. profissão de guia que ainda não está regulamentada. Sim, sim, sim. E quem que vem visitar mais o parque? Você falou sobre os turistas. Sim. Mas as pessoas daqui, vamos lá, as pessoas de São Tomé mesmo, vocês fazem passeios com as escolas? Sim, sim, com a escola também, sim. Principalmente a escola portuguesa é uma escola que sempre, todo ano, fica com atividade para fazer visita aqui no jardim, também o parque. Parque Zona Centro, porque o parque está dividido em 3 partes. E as crianças daqui da Zona Tampão, elas também vêm, elas conhecem? Sim, algumas conhecem, tem essa curiosidade de ir até lá. Vocês fazem algum trabalho de educação ambiental com as escolas que tem aqui na Zona Tampão? Como é que é o tipo de trabalho que vocês fazem com as comunidades? Com as comunidades são sensibilização, quem faz é a direção das florestas, mas quando vem aluno, pessoa de parque que faz essa sensibilização sobre a importância do parque e a importância também do jardim botânico. E você me falou que você mora também numa comunidade. Sim, sim, da São zona- Carlos, sim, sim, sim. Que é da Zona Tampão. Como é que Sim. vocês se organizam na comunidade de vocês, estando dentro de uma Zona Tampão de um parque? Essa comunidade é uma comunidade bem pequenina, com pouca pessoa. Antes, pessoa de, por exemplo, de São José só saía de lá para fazer abate nessa zona e também fazer extração de casca de pau-três. Mas agora essa atividade já diminuiu um bocadinho. Quando aparece alguém com motosserra, se alguém fica no quintal, liga para a direção das florestas para dizer que tem alguém aqui a serrar ou a fazer extração de casca. Então vocês funcionam um pouco também como fiscalizadores Sim, sim, desse sim. processo. Sim. E é uma comunidade pequenininha, de quantas Sim, sim, sim. pessoas? Nesse momento lá também só tem umas 6 pessoas, porque antes como lá não tinha energia, a maioria das pessoas foi para São José, mas agora como lá já tem energia, tem mais 3 famílias só que vivem lá. Ah, então é bem pequenininha Sim, sim, mesmo bem a pequenininha, comunidade. E Sim, você continua morando lá? sim, 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 Você é uma continua. das 3 famílias. Sim, 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 continua. E os seus pais, eles são daqui de São Tomé também? Eles vieram de fora? Não, eles são também. E os seus avós, você sabe de onde que eles vieram? Se eles são daqui? Meu avô veio de... Meu pai dizia que veio do Brasil, porque o sobrenome que nós temos que é Salomé. Meu pai sempre dizia que veio do Brasil. Quer dizer, então, que a gente é parente. Sim, 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 sim. Sim, sim. E a família da sua mãe, você sabe de onde veio? Veio de Neve. É daqui mesmo? A Sim, sim, família é mesmo da- daqui. Da sua mãe. Sim, E sim. seus pais chegaram a trabalhar antes da independência em alguma roça? Sim, sim, muito antes. Meu pai já está aqui já com mais do que 50 anos que meu pai tem aqui em Monte Café. E aí ele trabalhou na roça antes? Sim, 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 sempre trabalhou. E o que ele conta alguma coisa para você desse período que é diferente do que é hoje? Sim, sim, antigamente havia mais respeito, também pouca pessoa que entrava na floresta para poder fazer abate. Quase ninguém praticamente não abatia porque havia esse trabalho de Estado. Quando levantava de manhã, toda pessoa ia trabalhar para o Estado, ninguém não tinha, por exemplo, levanta, senta. Mas agora, como a empresa está fechada, quando alguém, por exemplo, não tiver tomate, não tiver couve no mato, tem que inventar alguma coisa para poder fazer. Ou abater madeira ou fazer extração de casca. Antigamente era melhor. Havia mais educação também. Antes, então, economicamente também era melhor. Sim, 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 muito melhor. Antes, por exemplo, ninguém não ia para mato para fazer colheita, por exemplo, de casca. Nem fazer colheita de bunzo, mas agora, colheita de casca, principalmente, está sendo uma atividade que a pessoa acha tipo normal, é o emprego dessa pessoa. Levanta de manhã, não tem dinheiro, e ideia ir para a floresta e fazer extração de casca. Principalmente aqui no parque. E vende a casca aonde? Eles vendem para pessoas que fazem bebida alcoólica. Que bebida é essa que se faz com que casca? Essa bebida é feita de várias cascas, por exemplo, casca de pau-três, casca de Matias Josse. É um conjunto de cascas que eles fazem, mas principalmente com essa planta que está aqui, que é pau-três. Essa daqui. Sim, sim, essa aqui. Mas é só para beber mesmo? Ela É só não pra tem be- nenhuma propriedade medicinal? Medicinal também ela tem, ela cura dor de barriga, a folha dela e a casca. Mas eles estão usando mais para bebida. É mais para beber? Sim, sempre diz que é afrodisíaco, ajuda os homens. Então, como ajuda os homens, se algum homem, por exemplo, se tiver algum problema, é só comprar essa bebida litro, sem dosagem, sem nada, porque ajuda. Mais do que o micocó? Eles dizem que ajuda mais do que micocó. Dizem que ajuda mais do que micocó.
Então, na realidade, isso tem feito piorar bastante o abate. Sim, sim, sim. Praticamente está a desaparecer, porque antigamente, mesmo na floresta, nós encontramos a planta de pau-três com diâmetro 35, mesmo 40, mas agora a planta é nesse diâmetro, por exemplo, 15, já está cortado no chão e feita a extração de casca desde cima desde baixo até cima. Eu conversei com o seu Francisco antes da Monte Pico e ele Sim. falou que tem algumas áreas que eles fizeram, né, um processo de restauração florestal. Sim. E o que aconteceu foi que realmente as comunidades não conseguiram, né, esperar a árvore crescer e já abateram quando elas Até a ainda casca. estava muito pequena, né? Sim, sim, sim. Você acha que esse tipo de abate também é um abate por conta dessa necessidade de dinheiro e aí rapidamente você abate, você tem o dinheiro? Eu acho que isso não é só dinheiro, também é falta de conhecimento, porque uma planta que, por exemplo, diâmetro 15, para alguém fazer a extração dela toda, ou corta ela toda, não é só por causa de dinheiro, né? Falta de conhecimento, porque uma coisa, por exemplo, que dá-me dinheiro todos os dias, eu não posso cortar ela, nem fazer a extração dela de uma forma que não é para fazer. Eu acho que não é só devido ao dinheiro, não. Se fosse só devido ao dinheiro, eu acho que a pessoa que faz esse tipo de trabalho não deveria cortar, nem usar de forma insustentável. Falta de conhecimento também. E tem muita gente saindo daqui, tem muita gente migrando para fora dessa Sim, região sim, sim, daqui? sim, muita mesmo. Todos os dias tem voo para Portugal, a pessoa para ir para Portugal. E estão indo para quê? Para estudar, para trabalhar? Mas a pessoa que vai para aventurar, que vai para trabalhar, estudar mesmo é muito pouco. Só para ser aluno, por exemplo, que tem 15, 18 anos, assim, mas pessoas de 35 para cima é para ir trabalhar ou aventurar. E isso tem trazido mais dinheiro, tem ajudado as pessoas que ficam aqui? Tem melhorado a situação? Eu acho que não, porque muitos pais, por exemplo, viajam, deixam a esposa aqui, por exemplo, com 6 filhos. Ele lá em Portugal vai depender do trabalho que ele vai fazer. Eu acho que está a tomar mais difícil para mandar dinheiro para pagar. Ele só vai. Lá em Portugal ele tem que pagar a renda de casa de qualquer maneira, pagar energia, pagar a internet. Depois ele tem que mandar dinheiro para alimentação, dinheiro para energia aqui em Santo Tomé, dinheiro para escola, dinheiro para alimentação. Eu acho que está a tornar mais difícil. Eu acho assim. Essas pessoas regressam, visitam a família ou não? Alguns regressam, alguns também chamam a família, mas a maioria da família está aqui por sorte. A maioria quase, mesmo criança, por exemplo, que não está a estudar. Porque pai viajou, mãe não tem essas condições assim para sustentar a criança. Já que abrimos a porta para a sua comunidade, abastecimento de água é fácil? Como é que usam água no dia a dia? Tem algum rio perto? Tem uma toma de água mais em cima da comunidade e a água vai até quintal. A água lá não tem nenhum problema. E assistiram a alguma alteração nesse? Ou seja, continuam a ter bastante água? Sim, a água sempre continua. Mesmo com essa época de gravana, alguns camponeses usam água, mas nós não temos falta de água para fazer algumas necessidades dia a dia. Lá tem pouca pessoa, água mesmo à vontade. E em relação, também falou na questão da luz, não é? Sim. Como é que fazem? Durante a noite? Ainda usam candeeiros? Não, nesse momento nós fizemos uma contribuição, compramos o fio e ligamos para a comunidade. Ok. Não é mãe que põe, mas nós pusemos. E em termos religiosos, na sua comunidade, são católicos? Camélia é católica? Eu sou católica. Os meus familiares também todos são católicos. Na sua comunidade também? Sim, algumas é Deus amor, só que desceu para São José, foi para Saudade, mas eu sou católico nesse momento. Tem alguma igreja na comunidade? Não, a comunidade não tem igreja. Quando vai ter, por exemplo, alguma missa, assim é que vamos, mas dentro da comunidade não tem igreja. A igreja mais é na Trindade. É que tem igreja. Como é que se deslocam aqui, nesta zona, no parque? Andam a pé? Aqui a pé, na carrinha, mota. Toda a gente da sua comunidade tem uma moto ou tem Não, uma mas é a carrinha? pé. Não também. Usam muito táxi ou não? Táxi, sim, táxi. Mas só que táxi é difícil ir para São Carlos. Táxi mais só para São José devido à via de acesso. Estrada. Acha que as vias de acesso estão
em mau estado. Sim, muito mau estado mesmo. Mesmo de jardim, de Nova Moca para jardim, está criticamente em mau estado. E antes, como é que era? Também era assim? Difícil acederem aos lugares? Estrada de Jardim Botânico, São Carlos. São Carlos. Sim, mesmo antes também era a mesma coisa. Só que o governo tem uns 2 anos aqui para trás, deram um montante para fazer estrada, só que eles fizeram a estrada pedaço a pedaço. Fizeram uma parte de pedra batida, outra parte colocou arranhão, mas quando vem essa cheia chuva e lavou todo arranhão, a estrada fica assim. Em mau estado. O tempo das chuvas é muito complicado para Muito vocês? complicado mesmo, muito. Porque o carro não vai querer ir para lá. E nas vossas casas também é difícil? A umidade, chuva? Umidade não, como essa casa que tem... Bom, essa casa já tem 20 anos, mais do que 20 anos. Mas está em boas condições ainda. Para quem dá sempre manutenção a pintar, está em boas condições. É de tábuas? Não de morro. Casa comboio. Aqui. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Sim. Ainda sobre a sua comunidade, Sim. sobre tanto São Carlos quanto São José. Vamos falar das duas, assim, Sim. que você estava falando que está mais difícil, Sim. né? Assim, que você sente que é mais já foi mais fácil, depois da saída da empresa ficou mais difícil. Quais Sim. que você acha que são as oportunidades ou as possibilidades de melhoria? Onde que você vê que pode melhorar? Melhorar, por exemplo, uma estrada. Não, assim, pensando nas famílias mesmo, assim, porque, por exemplo, você falou que tem o campo e as pessoas plantam. Quando não dá, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Sim. Quais as outras opções que existem aqui de melhoria em São Tomé? Fazer formação para ver se põe algum emprego para melhorar condições de vida. É só com formação. Se não for com formação, praticamente é a mesma coisa. E não tem muita formação aqui? Não, muitas não. E formação em que área que você acha que seria? Bom, como eu gosto sempre da área de conservação, eu acho melhor a área de conservação. Também para quem gosta de fazer guia, por exemplo, a área de turismo também é bom. E essa parte do turismo, assim, né? A gente tem visto várias pessoas falando sobre o turismo, Sim. sobre o aumento do turismo, Sim. mas enfim, né? Assim, como é que vocês veem isso pensando justamente no que você acabou de dizer na conservação? Como é que você vê esse turismo e a conservação? Turismo, por exemplo, quando um guia, por exemplo, se ele trabalha na área de turismo, e também dedica à agricultura, eu acho que fica difícil ele, por exemplo, ele trabalha no turismo, fica difícil ele, por exemplo, ir para qualquer trilho, por exemplo, dentro do parque, fazer qualquer atividade que não é dever para fazer. Por exemplo, fazer extração de casca. Ele fala, não, eu sou guia, como que eu vou fazer extração de casca sabendo que eu ando com turista? Eu acho que com o turismo também pode melhorar condições de vida. Pode melhorar também a educação ambiental com relação ao parque. Sim. E essas pessoas que extraem a casca são mais jovens ou pessoas mais velhas? Mais jovem, mais velha não tem assim essa força mais de ir para dentro do parque, mas é mais jovem. Mais jovem, pessoa de 50 anos para baixo, assim, 50 até 18, que faz esse tipo de atividade. Mas quando chega a 60 para cima já não faz porque andar dentro da floresta torna difícil. E você está numa zona de muito café, né? Aqui tem bastante café nessa região daqui, mais do que cacau. Sim, café, só que café nesse momento praticamente não está sendo cuidado devido como não tem esse apoio assim muito, maior de pessoa, algumas pessoas até que já cultuam alguns pés de cafezeiro para poder fazer plantação, por exemplo, de cenoura. Há pessoa que praticamente já não tem café no lote. Cortaram, eu não sei qual é a mentalidade da pessoa, usa uma coisa plantada, gastaram muito dinheiro, a pessoa pegou, cortou quase a maioria, pôs no chão e fez dedicar à agricultura, planta cenoura, couve, feijão verde, essas coisas. A pessoa também tem lote, mas que não está a trabalhar mais, porque está a dizer que café há um ano, mesmo assim não tem uma assistência, assim, não tem um acompanhamento, então decidiram abandonar e trabalhar só no campo.
Mesmo com a cooperativa, eles não têm esse apoio? Não, eles não têm essa vontade porque cooperativa não está assim com, como eu posso dizer essa parte? Por exemplo, cooperativa, cacau e café, cacau está muito mais avançado em termos de organização mais do que café. Café está muito lento. É por isso que a maioria da pessoa abandonou o lote e está dedicada à agricultura. A pessoa quase cortou todo o cafezeiro no mato. Cortou quase todo, mesmo só ficou alguns pés e fez plantação de principalmente cenoura. Se eles tivessem o mesmo tipo de organização do cacau, você acha que estaria melhor? Sim, muito melhor, porque a zona de Monte Café, se não estou no erro, é a única zona que dá mais café aqui em Santo Tomé. Se tivesse um acompanhamento como um cacau, deveria estar muito bem avançado. Mas? E acha que existe essa diferença porquê? Porque esta zona é tão produtiva em café. Sim. E porquê que não há tanto investimento? Não dá tanta renda, o café é uma zona de difícil acesso, isso pode criar algumas dificuldades em termos de expansão, não é? De aumentar a cultura. O que é que acha? Porquê que acha que isso acontece? Eu acho que isso aconteceu porque depois de a empresa fechar, não havia ninguém assim para poder acompanhar o processo mais de café. Mesmo com ser café, não tem assim, não tinha pessoa assim muito, como eu posso explicar? Pessoa muito para poder, pessoa ativa, né? Não sei como explicar. Pessoa ativa para poder acompanhar esse processo todo, depois que isso ficou assim nesse estado como está. Porque agora, antes, possivelmente, nosso lote era um lote que dava muito café, muito café. Mas agora, quase de nem ir para o lote, por exemplo, é só para ir cortar banana, ou arrancar uma tabala, dar manutenção. Mas para ir para o lote, para dizer, vamos cuidar de cafezinho, agora é bem difícil. A Camélia bebe muito café? Não, eu não gosto de café. E na sua comunidade, bebem muito café? Algumas pessoas gostam, sim. Mas acha que as pessoas aqui desta zona ou distrito bebem muito café, consomem muito café? Sim, consomem muito, só que não estão a cuidar. Consomem muito, mas a pessoa, por exemplo, que levanta de manhã, se não tiver café, não fica feliz. Mas mesmo assim não cuida de café, ou mesmo assim também cortou quase todo o café no lote dele. Ele prefere comprar mais do que cuidar no lote. Mas por que o café dá muito trabalho para ser cuidado? Não, café não dá muito trabalho. O trabalho de café só dá manutenção e também fazer poda. Ou se tiver algum problema de praga, tem algum medicamento que se dá. Café não tem. Café é mais fácil trabalhar no café mais do que cacau. Café é difícil queimar, mas cacau não. Cacau tem que ser sempre com cuidado, tomar atenção para ver se rato não prejudica, mas café já é difícil rato poder prejudicar. Café é mais fácil. E torram esse café, essas pessoas que têm esses lotes, torram esse café nas suas casas? O que é que usam para torrar o café? Sim, normalmente também fazia essa atividade. Nós banhávamos café no lote. Eu, por exemplo, também já acompanhei várias vezes com meu pai e gosto sempre dessa atividade de café, mas com esse desperdício de manutenção, também essas coisas todas. É só apanhar esses maduros no mato, trazer e pisar mesmo no saco, no pilão. Depois de tirar a primeira casca, vamos colocar no sol, vamos já tirar a segunda casca, depois da segunda casca que vamos torrar no fogo. Eu sempre torrava na panela, uma panela bem grossa, colocava no fogo bem lento e eu gosto muito de fazer essa atividade. Coloco no fogo bem lento e ficar sempre com colher madeira, sabe o que é colher madeira? Sempre a mexer, a prestar atenção para não queimar. Assim que fica bem acastanhado, é só virar no pilão e pisar. Não deixar ficar frio, porque se deixar ficar frio não vai pisar bem. Eu gosto muito de fazer essa atividade. E depois, como é que chega à chávena? Depois de estar bem pisado, eu tenho que pinelar com rede, tirar esses grãos que não for bem pisados para voltar a pisar. Depois colocar água no fogo, deixar ferver. Assim que a água ferve bem, eu vou ver a quantidade que estou querendo usar. Se eu estou querendo muito puro, muito caro, é só colocar, por exemplo, uma colher de café, depois de água está bem fervida e tirar. Depois de deixar arrefecer e beber. Vocês moem depois? Dá uma triturada no grão ou não? Só passa mesmo na peneira? Não, depois de tirar a primeira casca, vamos a tirar a segunda e vamos a tirar a terceira. Depois de terceira, temos que deixar alguns dias no sol.
Assim que ficar bem seco, vamos tirar uma quantidade, guardar outra quantidade também, colocar no fogo, numa panela seca, sem água, sem nada. Principalmente essas panelas que nós não usamos mais para cozinhar. Coloco essa panela no fogo, deixa essa panela ficar bem quente. Depois agora eu vi o café, fico sempre a mexer, com atenção. Eu até que gosto muito dessa atividade de torrar café. Mas aí depois que ele já está torrado, vocês molam, trituram, faz tipo pimenta que fica Sim, depois de, por exemplo, isso aqui é um grão de café. Depois de estar torrado, vou pisar no pilão, bem pisado, vai ficar tipo uma farinha. Fica farinha. Depois de ficar farinha, que já transforma em café. E o que você mais gosta nessa atividade? De café, eu gosto de fazer quase tudo. Gosto de colher, gosto de lavar e também gosto de pisar. Mas E o bebê cheiro que não também, gosta, cheiro também gosta. Bebê que não gosta. E comer chocolate, você gosta? Eu adoro. Nós tínhamos ser grandes amigas, fazia o café, eu bebia. Sim. Eu gosto dessa atividade. Até tive uma amiga chamada Conceição, ela tem lote, ela trabalha na Bedlife. Ela tem lote lá bem posta. Uma vez eu já veio com café, já tirada a primeira, a segunda, a terceira casca. Veio com ele para mim, expliquei ela como pisar e pisei para ela, ela levou, ela ficou bem feliz. Eu ensinei ela a fazer essa atividade. Camélia, nós temos que encerrar, nós terminamos sempre com a mesma pergunta para toda a gente. Sim. Para si. Ah, eu posso fazer só uma antes da última? Posso? Sim, pode. Você está aqui no Jardim Botânico, você falou que gosta bastante, né, de estar aqui, Sim. do trabalho que você faz. O que você sonha para o futuro do Jardim Botânico e do Parque Obon? O que eu sei? Melhorar espaço. E também tem um lugar para tomar café, que aqui ainda não tem. Você acha que isso atrairia mais pessoas para cá? Sim. Para si, o que é ser santomense? Quer ser santomense? Eu pergunto. É mesmo uma pergunta. O que é ser santomense? É uma pessoa que tem que gostar de seu país. E é uma pergunta bem engraçada. Gostar de seu país, cuidar dele, não abandonar nada que faz parte de seu país. Ficar sempre a cuidar, principalmente da nossa natureza. Porque sem a nossa natureza, nenhum de nós não podemos viver, nenhum visitante não vem para aqui, nem nós também que estamos aqui não conseguimos viver. Por isso temos sempre a cuidar da nossa natureza, não destruir.